nome é Domingos Otávio Lorenzoni Dávila. Este ano eu completo 85 anos. Nasci em Pelotas, em 30 de novembro de 1939. Meus pais se chamam Dácio Pauleiro Dávila e Maria Tereza Lorenzoni Dávila. Meu pai nasceu em Itaqui, minha mãe nasceu em Uruguaiana. Eu vim para Porto Alegre provavelmente entre o meu primeiro e segundo ano de vida. Eu passei muito pouco tempo em Pelotas. Meu pai na época era o gerente da Caixa Econômica Federal lá. Então ele assumiu antes de eu nascer. Eu nasci lá e pouco depois ele foi transferido para Porto Alegre. Eu fiz todo o curso primário, ginásio e colegial. No meu tempo eram 3 ciclos, era o primário com 5 anos, o ginásio com 4 anos e o colegial com 3 anos. E eu fiz todo esse período no Colégio Farroupilha, que ainda era na Alberto Dins, em frente à Igreja São José. Depois disso, eu em 1957 fiz vestibular para medicina e fui aprovado. Bom, eu fiz vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época só havia duas escolas de medicina no Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Porto Alegre e a de Santa Maria. Então, Santa Maria eu nunca pensei em estudar em Santa Maria. Então, praticamente, eu só fiz vestibular na URGS e fui aprovado na primeira tentativa. Depois enquanto eu era estudante, a partir do 3º ano da escola, eu fui interno, passei a frequentar a enfermaria 29 da Santa Casa, que é o serviço de cardiologia, Serviço Central de Cardiologia, e que era também a cátedra de Clínica Propedêutica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o chefe do serviço é o professor Rubens Garcia Maciel. E lá, obviamente, havia um grupo importante de professores, né? O professor Antônio Zambuja, com quem eu mais tive contato, o professor Mário Ligato, o professor Rubem Rodrigues, o professor Darcy Ilha, o Dr. Nelson Porto. Então, era um serviço que reunia um grande número de pessoas que eram importantes na medicina naquele tempo. Então, era um grupo atraente para se trabalhar e eu fui trabalhar nesse serviço. Aliás, eu acho que é uma nota importante, o outro acadêmico, que é o Dr. Gottschall, o professor Gottschall. O professor Gottschall e eu partilhamos talvez mais de 20 anos, 30 anos talvez de atividade juntos. Nós entramos juntos no Colégio Farroupilha no primeiro ano primário, entramos no mesmo ano na Faculdade de Medicina, continuamos trabalhando no serviço de cardiologia, no serviço do professor Rubens Maciel, e depois ainda continuamos trabalhando no Instituto de Cardiologia. Então nós temos uma trajetória em comum que se estende por décadas. É um fato muito interessante que eu prezo muito. Nós temos sido colegas e amigos ao longo de todo esse período. Eu fiz 2 anos de residência médica em clínica médica na enfermaria 29, serviço do professor Rubens Maciel. Quando eu terminei esses 2 anos, eu concorri e recebi uma bolsa da Fundação Kellogg, do American College of Physicians, e eu fui para os Estados Unidos. Então
eu passei nos anos de 67 a 69 nos Estados Unidos, numa fellowship. E depois eu voltei, e a minha bolsa, uma das condições da bolsa era que o bolsista, ao voltar, seria contratado pela universidade. Então, eu, quando voltei desta bolsa nos Estados Unidos, eu passei a ser professor na Universidade Federal, onde eu fui professor até nesta primeira etapa, acho que até 75 ou 76. Eu já tinha sido professor na recém-fundada Faculdade Católica de Medicina, que hoje é a Fundação, que o professor Azambuja era o professor titular de nefrologia, o doutor Moacir Scliar, eu e o Ettinger eram os assistentes dele. O doutor Norberto Ettinger, Moacir Scliar e eu. Na verdade, logo que eu voltei para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar no Instituto de Cardiologia, que também estava recém-iniciando, mas foi fim de 69, início de 70. E eu aí passei a trabalhar no Instituto de Cardiologia. Nós criamos um serviço de hemodiálise crônica, que foi o primeiro serviço, 70. 70 mesmo? É, o professor Rubens, eu acho que ele acreditava na gente, mas não, ele se importou a máquina de hemodiálise, depois se ampliou o serviço. Depois eu voltei aos Estados Unidos por mais um período em Denver. Eu estive em Denver, no Colorado, mas aí a minha área já era uma subespecialização da nefrologia, que foi transplante. Eu fui para um grupo, passei alguns meses no grupo de transplante renal. Em 1984, eu me tornei professor aqui na PUC, e eu era chefe de serviço. Então, chegou um momento que nós criamos um serviço de nefrologia aqui também, que começou em 1978. É um serviço muito ativo. Nós começamos também a transplantar o nosso primeiro. Nós fizemos alguns transplantes inicialmente no Instituto de Cardiologia. Acho que em 72 ou 73 nós começamos a transplantar o Dr. Busato, o Dr. Brentano, e o Dr. Koff, o professor Koff. Nós tínhamos um grupo, e nós realizamos alguns transplantes de pacientes do nosso programa de diálise crônica no Instituto de Cardiologia. Nós transplantamos alguns pacientes no Hospital Ernesto Nornelis. E depois que nós iniciamos o nosso serviço aqui, nós passamos a transplantar aqui, mas para um grupo diferente. Aí nós tínhamos um grupo de urologistas e cirurgiões vasculares aqui, que era o professor Barata, o urologista, o professor Henrique Barata, era o urologista, e o professor Jair Saad era o cirurgião vascular. Desde que, eu acho que o meu primeiro trabalho que eu publiquei, eu era residente ainda. Foi publicado, acho que no Jornal Brasileiro de Nefrologia. Então, o nosso grupo publicou bastante aqui, o nosso grupo de pesquisa aqui publica bastante ainda. Então, eu acho que eu tenho uma produção razoável, não é extraordinária, mas é razoável. Uma coisa assim que é peculiar a mim é que a maioria das pessoas termina a residência, faz mestrado e doutorado, né? E eu fui pego numa situação muito peculiar, porque enquanto eu estava nos Estados Unidos, enquanto eu estava nos Estados Unidos, houve a reforma universitária, né? E que terminou
a cátedra, se criaram os departamentos nas universidades, e no sistema anterior a sequência de promoção era livre docente e catedrático. Não é? O indivíduo fazia o concurso para livre docência e depois, eventualmente, se abrisse o concurso para cátedra, eventualmente ia concorrer, ser ou não aprovado, né? ou aceito como catedrático. Com esta mudança, se extinguiu a livre docência e a cátedra e se criaram os cursos de pós-graduação. E quando eu voltei, eu não tinha livre docência, porque o meu curso, que eu fiz nos Estados Unidos, é uma fellowship, não conta como atividade acadêmica, em princípio. Não é? E no momento em que eu cheguei, eu tinha 2 filhos pequenos, um recém-nascido e a minha filha mais velha com um ano e 2, 3 meses. Não é? E fazer doutorado só em São Paulo, não havia doutorado. Nesse momento começou a se organizar o curso de pós-graduação aqui e eu participei, fui professor, fui docente da primeira pós-graduação na URGS, em nefrologia, mas eu tinha o que se chamava na época notório saber, que é alguma coisa que não é uma titulação formal. Mas no ano 2000, por insistência do colega que era meu grande amigo, que era o chefe da pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, o professor Shore, ele disse, não, tu tem que fazer doutorado. E tu está dispensado de todas as disciplinas formais, tu só tem que fazer a tua tese de doutoramento. E eu efetivamente aí, fiz a minha tese, defendi e eu só me tornei doutor, eu acho que foi no ano 2000 ou 2001, não lembro exatamente. Então meu doutorado é um doutorado tardio. Como entrei na academia, mas foi engraçado porque eu acho que os fundadores da academia, entre eles o professor Rubens Maciel, o professor Henrique Barata, o Dornelles, então houve assim uma série de reuniões em que eu fui convidado a participar. Então, eu participei, eu talvez fosse o caçula dessa turma, eu era o mais jovem, provavelmente, de toda essa turma, do Jorge Pereira Lima. Então era um grupo de pessoas com quem eu me dava, mas que eram, não diria assim que eram de uma geração anterior a mim, mas eram mais velhos que eu. Sem dúvida, o professor Rubens Maciel era de outra geração. Eu sou fundador da academia. Eu sou casado com a filha de um professor de medicina. Meu sogro se chamava Ivo Correia Nery. Filhos, nós tivemos 3 filhos. 2 meninas e um rapaz. Infelizmente, nós perdemos o filho. Ele morreu após um acidente de carro. Não é médica? Não, nenhuma das 2. Elas são moças inteligentes, elas que servem. A mais velha é arquiteta e mora em Princeton, nos Estados Unidos, New Jersey, há 30 anos. Ela é casada com um americano. Ela foi para fazer mestrado em arquitetura, encontrou um marido e desistiu do mestrado. Então, hoje ela é arquiteta na Universidade de Princeton, tem 2 filhas. 2 filhas? A mais velha promete ser médica, vamos ver. A outra, minha filha, tem 50 anos e ela trabalha com... Ela é publicitária. Então, ela trabalha com publicidade. Ela é totalmente diferente. E eu estou só me divertindo agora, porque eu venho ao hospital todos os dias, discuto com os residentes, com os doutorandos, atendo ambulatório com eles. Então, eu digo para eles, eu agora estou só me divertindo, porque eu não tenho responsabilidade pelo paciente, vocês é que têm.
Nos encontramos aqui, porque a gente, quase todos os dias nós nos encontramos para tomar um cafezinho aqui.